Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Correia. Eu sou a Gabriela Mancilha. E vocês estão aqui no nosso podcast Multiplicando Negócios. E no nosso primeiro episódio, vamos falar um pouquinho do que é esse projeto do Multiplicando Negócios. A nossa intenção de estar aqui falando para você, que é mulher empreendedora, que já tem um negócio ou que quer começar o seu negócio. A gente vai dar aqui dicas para vocês de finanças, de empreendedorismo. Vamos trazer cases de diversas mulheres que começaram seus negócios, que tiveram sucesso e como que você vai fazer para chegar até lá. Para a gente falar um pouquinho, né, de empreendedorismo e saber um pouquinho mais como é que a gente entra nesse mundo de negócios, a gente vai começar conhecendo a história aqui da nossa querida fundadora do Multiplicando Negócios. Gabriela, conta um pouquinho mais quem é você. Bom, vamos lá, né? Não só fundadora sozinha, né? Uma honra ter você também como sócia nesse novo projeto. Então, eu vou falar de onde é que eu vim, como é que eu cheguei aqui, né? E onde é que eu tô. Vamos começar, então, hoje, sócia da S3 Investimentos, né? O escritório de investimento credenciado ao Safra. Mas a história é um pouquinho diferente, né? De formação engenheira, não entendia nada de educação financeira, não praticava educação financeira em casa. Porém, num certo momento, por necessidade, eu precisei começar a estudar mais, precisei entender mais, e foi onde as coisas foram acontecendo. Bom, então, num determinado momento, em 2014, fiquei desempregada, saí da indústria, né? Sou de indústria, cresci na indústria. E aí falei, e agora? Nesse mesmo ano, alguns meses depois, eu me casei. E aí meu marido precisou honrar, né, com todas as despesas da casa sozinho, enfim, veio de casamento, de despesas de casamento. Foi virando aquela bola de neve que é tradicional para a população, né, brasileira, pelo menos para a grande maioria da população brasileira que vive nessa bola de neve. Fui levando, como se não houvesse amanhã, o famoso vamos viver, vamos gastar e depois a gente vê como é que paga. Isso foi acontecendo, depois eu engravidei no meio dessa história, meu filho nasceu, e quando meu filho estava com 1 ano, foi quando eu pensei e falei, e agora? Como é que eu vou continuar vivendo desse jeito? Como é que eu vou colocar, né, realizar tudo aquilo que eu desejo para ele? Foi quando eu comecei a estudar. Falei, bom, vou o básico, planilhinha de Excel, vou tentar organizar, estruturar tudo. Aí, na época, vi um curso na internet, na verdade era um MBA já na formação, na área de educação financeira, e pensei, por que não? E entrei lá achando que aquela seria a solução dos meus problemas. E eu só não imaginava que aquilo iria me levar para onde eu tô hoje. Eu só queria resolver o meu problema financeiro em casa. Descobri a profissão de assessor de investimento dentro dessa formação. Pensei, vou fazer a prova para ver como é que é, né? Porque a gente precisa ter uma certificação. Fiz essa prova e passei. Acabei passando de primeira, depois de alguns meses de estudo. Falei, e agora? E aí, né, fui convidada pelo Thiago, que hoje é nosso sócio também no nosso escritório, para poder começar a trabalhar lá, né, como assessora. E fui, né? Até então era tudo muito louco, porque eu era a pessoa que não gostava de economia, não gostava de nada voltado ao mercado financeiro, e fui parar lá. E aí fui descobrindo outras coisas que poderiam, que despertou, né, que brilhou meu olhar. E aí foi onde as coisas dentro do escritório foram acontecendo, fui construindo a minha carteira de clientes. Em um determinado momento, né, quando a gente já estava juntas no ano passado, a gente recebeu o convite para iniciar a operação no Safra Invest. E de lá para cá que passei de assessora de investimento para empresária. Então hoje, antecipando um pouquinho, né, hoje a gente tem o nosso escritório de investimento aqui em São José dos Campos, onde a gente busca ajudar, né, ajudar a grande parte dos nossos clientes e a solucionar problemas, seja eles de investimento, qualquer dificuldade financeira, a gente consegue dar esse suporte dentro de pilares que a gente tem. Então, resumidamente, é isso. Vim parar aqui no empreendedorismo por necessidade,
E agora, quem é a Bárbara? Como que a Bárbara chegou até aqui? Então, pessoal, contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Da mesma forma que eu acho que a grande parte das pessoas, né, a gente não cresce ali com uma educação financeira dentro de casa, a gente não sabe muito bem como lidar ali com dinheiro. Eu sou cirurgiã dentista de formação, trabalhei em consultório por 10 anos, né? Tudo a ver com o que eu tô fazendo aqui, né? E uma pessoa muito obediente, né? Meu pai me disse que eu seria dentista, eu tinha uns 7, 10 anos, e eu falei, tudo bem. Então, me especializei nessa área, fiz minha faculdade, fiz diversas pós-graduações, tenho formação no exterior, e por 10 anos atendi muitos e muitos pacientes. Peguei muito essa habilidade de lidar com pessoas, de como conviver com pessoas diferentes, como ouvir as pessoas, né? As dificuldades de cada um. O dentista é quase um psicólogo ali, né? A gente ficava 5 minutos fazendo tratamento, 10 minutos e meia hora batendo papo. Era bem bacana, né? Sou especialista na área de cirurgia. E desde que eu entrei na faculdade, né? Eu sempre vim de uma família mais humilde, nunca tive luxos, né? Nunca tive nada assim. Sempre tive muitos sonhos, sempre quis realizar meus sonhos, né? Sempre contei com o apoio da família, mas a gente nunca teve aquilo lá, nunca viajei para o exterior, nunca tive nada muito além, nunca estudei em escola particular, sempre escola pública a vida inteira. Então, eu sabia que se eu quisesse realizar os meus sonhos, eu precisaria ir atrás deles, né? Teria que partir de mim. A faculdade foi minha porta de entrada, então, estudem, pessoal, estudo vale a pena. Me fez, né, uma profissional formada e renomada na minha área. Só que depois de um certo tempo trabalhando ali, eu comecei a ganhar um dinheiro muito bom, muito interessante, que eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Eu falava, gente, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Da mesma forma que eu ganhava, eu gastava, né? Então, eu não tinha nenhum tipo de controle financeiro, ou de reserva de emergência, ou de carteira de investimento. Eu nem sabia que isso existia. Eu achava que tinha que deixar o dinheiro no banco e pronto, né? Então, assim, eu já tinha curso, já tinha pós-graduação, tinha zero educação financeira. Então, a gente acha que, quem ganha bem entende de dinheiro. Mentira, gente. No nosso escritório, a gente pega diversas pessoas aí que tem mais de 1 milhão parado na conta corrente, tá? Não tá nem na poupança. Então, isso é um mito, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu vi que eu ganhava dinheiro, mas eu não realizava os meus sonhos, porque eu não tinha controle, né? Que eu precisava entender um pouco mais sobre isso, eu precisava entender como é que o dinheiro funcionava, porque eu falava, não é possível. Eu ganho bem e não consigo realizar o que eu quero. Comecei a estudar sobre finanças, comecei a estudar aí sobre mercado financeiro, comecei a entender um pouco melhor qual que é a dinâmica, né? Comecei a aprender coisas que eu falei, gente, todo mundo devia saber sobre isso, não é possível. Eu vi que em pouco tempo ali, de organização mesmo, coisa de 6 meses, eu já consegui realizar sonhos, né? Consegui ir para o exterior, fiz intercâmbio, fiquei mais de 30 dias no Canadá, coisa que eu sempre quis, e eu antes já tinha condições de fazer isso, mas eu não tinha uma organização financeira que me possibilitasse. Comecei a estruturar aí o outro lado do empreendedorismo, né? Que nem a Gabriela falou, a gente tem o empreendedorismo no Brasil, ou por necessidade, que é a pessoa que ela precisa fazer um negócio, ela precisa de uma renda extra, ou o famoso bico, né? Eu vou fazer um brigadeiro para vender, eu vou fazer alguma coisa diferente, só que eu faço isso sem estrutura, eu faço isso sem conhecimento. Eu pego e faço e vamos ver no que é que dá, que geralmente dá errado, né? Dá ruim para a grande maioria das pessoas que não tem um mínimo ali de planejamento. Tanto que uma das intenções aqui do nosso programa Multiplicando Negócios é trazer para vocês esse conhecimento, essa estrutura, né? Como que a gente vai iniciar isso de uma forma para que vocês tenham sucesso. Eu já comecei ali o empreendedorismo por oportunidade. O que é o empreendedorismo por oportunidade? É quando eu tenho conhecimento ou eu tenho planejamento, né? A gente precisa de 3 coisas básicas aí para empreender hoje. A gente precisa de conhecimento do que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro para executar aquilo e a gente precisa de planejamento. E né? Dinheiro mínimo, né? Às vezes as pessoas precisam, eu tenho que ter 10 mil, 50 mil, 100 mil para começar, né? Para iniciar. E não, acho que são essas coisas que a gente precisa quebrar, esses mitos, né? A ideia é essa. É o básico para começar. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado a história do Rick Chester. Bom, vamos lá. Ou, né, alguém parecido que às vezes a gente vê na internet. Compra uma garrafa de água,
Vende essa garrafa de água, com o valor que você vende essa garrafa de água, você consegue comprar outras 3, outras 4, e assim vai indo. Então, é começar por pouco. Exato. Acho que isso é importante para não criar essa barreira de preciso ter dinheiro para começar. Alguma coisa a gente sempre vai ter que ter. Mas às vezes com o pequeno ali. Tem histórias, né, de pessoas também que vai lá, empresta da mãe, do pai, do tio, do vizinho, para começar. Preciso de R$10 para começar. E com esses R$10, com certeza, assim, se tiver ali a disciplina, a constância e acreditar no seu sonho. Exato. Vai dar certo. Tem uma frase aí do nosso querido Flávio Augusto, né? A gente teve o prazer de fazer uma mentoria com ele de forma presencial aí nos últimos meses. Ele diz que quem tem know-how não precisa de capital. Então, se você sabe o que você está fazendo, se você tem um planejamento, o capital você vai conseguir de algumas formas, né? Ou através de alguma parceria, ou com alguém que você às vezes chega e empresta, te mostra o projeto, porque aquela pessoa acredita no seu sonho. E quem tem muito capital não precisa ter tanto know-how. Eu tenho muito dinheiro, eu consigo fazer e errar e aprender dessa forma, né? Então, a gente precisa ter um pouco claro isso de que, ok, eu quero começar, eu vou começar do jeito que tá e vamos ver no que dá. Essa é a receita para você passar a dificuldade, né? Vou fazer um empréstimo no banco, não sei como funciona juros, não sei como é que funciona cartão de crédito, depois eu vejo. Você, claro que pode dar certo, a gente tem diversos casos que isso acontece e dá certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Sem planejamento, né? Se não tiver nenhum tipo de estrutura. A nossa intenção é justamente te orientar e trazer para você histórias e aprendizado mesmo de como a gente começa, né? Desde o básico de quem está começando até quem já tem um certo negócio ali, como que a gente pode trazer a parte de empreendedorismo e finanças para o seu negócio de uma forma que você possa crescer. Voltando aí um pouquinho na minha história, eu identifiquei essa oportunidade no mercado financeiro, vi que é uma área que está em ascensão. Eu gostei demais de estudar sobre isso, então eu ficava ali, cada intervalinho de paciente que eu tinha, cada horário de almoço, entre uma cirurgia e outra, eu ficava ali assistindo vídeo, horas e horas e horas de vídeo ali no YouTube, aprendendo sobre isso, e fui me apaixonando cada vez mais. E foi entrando no meu coração aquela vontade de levar isso para mais pessoas. Poxa vida, fez tanta diferença na minha vida. Eu queria tanto que outras pessoas soubessem que está acontecendo isso, que é assim que funciona, que dá certo, né? Se você entende um pouco mais a fundo o que é o mercado financeiro, o que são as finanças. E eu resolvi, da mesma forma que a Gabriela, tirar uma certificação, porque a gente só pode trabalhar nessa área se a gente tem uma formação, né? Então, comecei a estudar para a prova obrigatória, né? Certificação. Passei também de primeira, a gente sabe que não é uma prova fácil, tem muita gente aí que fica 3, 4, 5 vezes fazendo essa prova para passar, então foi uma dedicação ali bem grande. E comecei a trabalhar no escritório, Gabriela já estava lá, Thiago já estava lá, nosso sócio, e me apaixonei por isso, né? A gente foi construindo carteira de clientes, trazendo mais pessoas para conseguir investir de uma forma mais consciente, de uma forma mais estratégica, né? Até para melhorar retorno, melhorar a rentabilidade. Esse escritório ele já existia aí há 10 anos, né? Thiago, o fundador principal desse escritório, já estava com esse projeto, a gente trabalhava com uma outra corretora. E no final do ano passado, tudo mudou pra gente, né? O Safra aí, Banco Safra, o Safra Invest, trouxe pra gente essa oportunidade, nos convidou, né? Devido já ao tamanho da nossa operação, da expertise já que a gente tinha no mercado, para inaugurar o primeiro escritório do Safra Invest aqui no Vale do Paraíba. Então, a gente fez essa transição. Dentro dessa transição, as 3 pessoas, a gente tem outro sócio, né, de mais destaque ali no escritório, que estavam ali desempenhando um papel que já não era só da assessoria, era um papel de liderança, um papel de gestão. Então, nós fomos convidadas ali para a sociedade e, junto, nós 4 fundamos a LS3 Investimentos. Então, eu, Gabriela, Thiago e o Rodrigo, que é nosso sócio também. E assim, eu acho que a gente pode até trazer também, né, os aprendizados, os tombos, né, que não é fácil, é muito simples, é muito legal, eu tenho o meu escritório. Mas não é tão simples, não é tão fácil. É muito desafiador, muda, né, a postura, então até fica, poxa, quero iniciar o meu negócio. Não é só começar e depois ver o que acontece. De novo, voltando, além de existir esse planejamento financeiro que tem que acontecer, também tem que, pelo menos, conhecer ou entender o básico, né? A gente vinha de uma estrutura onde éramos uma filial. Então, a gente não precisava se preocupar, de certa forma, né, com algumas coisas.
Como, por exemplo, a gente não precisava se preocupar com questões jurídicas, com questões contábeis. Já vinha pronto, né? Caía todo mês, né? Caía a nossa comissão lá na conta e não sei como, não sei qual era a mágica, mas caía. E mudou. A gente passou assim por um baita aprendizado, né? Intensivo, né? Uma faculdade prática ali. Foi na prática que a gente precisou aprender. Então, com certeza isso deve acontecer, né? Com muitas pessoas que precisam aprender na prática. E tá tudo bem, acontece. Mas eu acho que fica aqui, né, o alerta ou até o parabéns para quem faz dessa forma. Mas que tem que ter essa dedicação, tem que pensar, tem que ter essa visão estratégica, né, de gestão do negócio. Não adianta, vou começar, depois eu vejo. Hoje eu vendo brigadeiro, hoje eu vendo muito brigadeiro, agora eu precisei colocar uma pessoa para trabalhar na minha equipe. Como é que você vai gerenciar essa pessoa? O que você precisa dessa pessoa? O que você vai oferecer de benefício? Como é que você vai fazer o pagamento? Então, são detalhes que a gente primeiro, às vezes, toma algumas atitudes para depois pensar. Não funciona. Então, se é uma dica que a gente já pode até deixar aqui, poxa, quero estruturar, senta, coloca tudo no papel, pensa, né, em possibilidades. Tô começando, hoje eu não preciso de ninguém na hora que eu precisar. Já deixa pelo menos ali rascunhado, né? Lógico que, não preciso pensar nisso agora porque não é a minha realidade agora. Mas às vezes ali 10 minutos que você perde rascunhando só pensando, é muito melhor no momento que você não tem a obrigação, você não tem ali a pressa de fazer aquilo acontecer, do que na hora que, e agora eu preciso de alguém, como é que eu faço? E o projeto, ele surge justamente para isso, né? A gente tem ali, dentro do nosso escritório, a gente atende um público-alvo que são investidores, são pessoas que já têm ali um certo patrimônio, que eles precisam, a gente fala, né, dos nossos 3 pilares principais, eles precisam de proteção, rentabilidade e sucessão. Eles têm que levar o patrimônio deles para um outro patamar, eles precisam rentabilizar esse dinheiro. Então, a gente tem ali um público que a gente atende a partir de um valor mínimo, né? E a gente viu que muitas pessoas estavam descobertas do nosso atendimento, né? A gente não conseguia trazer esse atendimento para todo mundo, principalmente para mulheres. E a gente resolveu trazer esse projeto justamente para isso. O Multiplicando Negócios, ele vem justamente para compartilhar com vocês toda a experiência que a gente tem nessa parte de criação de um negócio, de como que a gente estrutura um negócio do zero, o que a gente precisa, mesmo para quem está começando do zero, mesmo para quem não tem nada, né? Então, é diferente você começar sozinho do que você ter um acompanhamento, ter alguém ali que já passou pelo processo, que sabe como funciona e tem as dicas, tem ali, né? Faz assim que é melhor, faz assim que dá mais certo. Então, a gente está aqui justamente para trazer conhecimento para vocês dessa parte de finanças, de negócios, de empreendedorismo, né? A gente vai trazer também diversas pessoas que já estão lá no sucesso, já estão há anos e anos e anos aí, e tem dicas para todos nós, né? Tanto pra gente quanto para quem tá começando. A gente tem a nossa história, mas claro que assim, não é o certo, não é o errado, é uma história, é um ponto de vista, né? Então, a nossa ideia realmente é isso, é trazer outros convidados convidadas e mostrar, porque existem vários desafios, existem os desafios da maternidade. Quando você está falando de empreendedorismo, existe o desafio, poxa, eu cuido da minha casa sozinha, eu sou só eu, e é uma realidade. Então, assim, a gente sabe que existem diversas realidades. Não existe só a realidade que a Gabriela vive, não existe só a realidade que a Bárbara vive, existem outras. Então, o que a gente quer é realmente poder trazer para essas histórias, né, para que todo mundo possa ter ali alguma base, ter inspirações para fazer acontecer. E acho que nada como a gente vê, né? Alguém que já passou, que está passando por isso, para a gente poder se inspirar e para a gente poder ver que dá para fazer, que dá certo. Exatamente. A nossa intenção é conseguir trazer essas pessoas para o mundo do investimento, né? Que você hoje, nossa, mas eu não tenho como investir, eu não consigo pagar nem os boletos de casa ainda, eu estou começando um negócio, todo o dinheiro que eu tenho vai para lá. Perfeito, a gente quer te ajudar, a gente quer trazer para você um pouquinho mais de conhecimento de forma simples, né? A gente vê muita coisa aí na internet que às vezes mais confunde do que ajuda, muitas informações desencontradas, então trazer de forma simples e clara para que você possa se tornar uma investidora, né? Um investidor, para que você consiga sair dessa parte de que eu só
pego dinheiro, eu só gasto para eu ganho. Eu começo a gerar receita com o meu negócio, eu começo a gerar receita com os meus investimentos. A gente acha que esse é um cenário que é possível para todo mundo, desde que a gente tenha um pouquinho de informação. E o nosso papel aqui é trazer para você a informação. Exatamente isso. E mostrar essa forma simples, né? Desmistificar aquela coisa de que só é investidor quem ganha muito dinheiro. Não Ou interessa. é coisa de homem, né? Nossa, o que a gente já ouviu disso. Principalmente, né? Principalmente, acho que tirar isso de que por que é só coisa de homem? Eu acho que não é questão de machismo ou feminismo, a gente não quer tratar nenhum assunto polêmico aqui. O que a gente quer tratar é que a informação ela é válida para todos e acho que todo mundo tem que ter um mínimo de informação, um mínimo de conhecimento e pensar e se preocupar realmente, pensar no dia de amanhã, porque hoje, poxa, hoje eu posso ter o meu marido ou a minha esposa que cuida do financeiro da minha casa, mas e se amanhã acontecer alguma coisa, ninguém sabe, se a pessoa vier faltar, essa pessoa, enfim, né? O que eu faço? Pode acontecer qualquer coisa em N situações. E aí, o que eu faço? Então, acho que ter pelo menos essa noção, né, do que fazer já é um primeiro passo. A gente ouve muito, né? A gente entra em contato para conversar com pessoas, apresentar o nosso trabalho, o nosso escritório. E quando a gente fala com mulher especificamente, a frase que a gente ouve é: ai, quem cuida disso é meu marido. Então, eu acho que é um preconceito das próprias mulheres com esse tema de finanças, né? De delegar isso, às vezes, ali para a figura masculina, que eles têm um pouco mais de facilidade com isso. Não facilidade intelectual, que isso não existe, mas é meio cultural, a facilidade cultural, né? De que eu já tomo conta dessa área, mas a gente vê diversos casos, gente. A gente vai trazer para vocês tanto casos bons quanto casos ruins, tá? De pessoas que passaram por dificuldades por causa disso. Pessoas que perderam o marido e não faziam ideia nem da senha do banco. Não tinha como acessar o dinheiro para pagar aluguel, porque não estava por dentro de nada. Então, é trazer para as mulheres a oportunidade de entender. Não é que você, agora eu sou responsável financeira da minha casa. Não, você tem não que só entender. Para as mulheres, né? Para os homens, porque Exatamente. podem ter pode casos, ser o contrário, pode né? ser o contrário. Exatamente. Então, a gente quer que essa informação seja o mais aberta possível, né? Desmistificar esse negócio de dinheiro. A gente tem que falar de dinheiro em casa, né? Não só com o marido, não só com a esposa, com os filhos também. A gente não pode passar dessa geração que a gente vem, né? Que a gente nunca ouviu falar disso dentro de casa. Não tinha educação financeira, não tinha. né? Eu nunca ouvi falar disso, né? O nosso sócio, Rodrigo, comenta que quando ele fez lá, acho que 15, 16 anos, o pai dele abriu uma conta no banco para ele e tinha ali um limite de cheque especial. Ele foi e usou todo o dinheiro. O pai dele ligou para ele falando assim: o que aconteceu que você tá devendo no banco? Eu, como assim eu tô devendo no banco? Você tá devendo no banco. Se tava lá, Me ligaram para eu poder pagar. Ué, mas tinha dinheiro lá? Não é meu dinheiro? Não foi você que colocou? Falou, não, aquilo é limite de cheque especial, agora eu tive que pagar com juros. Então, não saber, às vezes, assim, coisas básicas. A gente precisa ensinar isso para as crianças, a gente precisa... nós somos responsáveis pela próxima geração, né? Então, com certeza, a gente não vai ser responsável por mudar o mundo, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte um pouquinho dentro de casa, a gente traz uma evolução aí para a próxima geração muito grande. Tem uma frase, né? Não me recordo se é do Wendel Carvalho, né? Se você não veio de uma família rica, garanta que uma família rica venha de você. Exato. Né? Então, eu acho que quando a gente diz de riqueza, não é, poxa, eu preciso ter milhões para ser rico. Não, eu acho que simplesmente eu não precisar viver para pagar contas ou, né, ter que ter ali conseguir realizar meus sonhos, né? Eu quero nas minhas férias poder viajar, então vamos. Poxa, meu filho tá pedindo alguma coisa, se eu quero, né? Claro que a gente sabe também que, né, não é assim, vira oba-oba que eu devo comprar tudo. Mas ter a oportunidade, ter a condição de fornecer tudo aquilo que a nossa família quer ou que precisa, né? Quantas pessoas também, poxa, passa aí por alguma coisa de doença, não tem dinheiro. Então, eu acho que isso sim, a riqueza maior tá isso, né? Você ter condições de oferecer o melhor, né? Tanto para você poder viver no melhor, quanto para sua família. Então, acho que essa é o que a gente precisa passar, né? Para a próxima geração. E garantir que aconteça, né? Essa é questão de estudos mesmos, mas falando um pouquinho de números, nos Estados Unidos, por que é que os Estados Unidos é um país desenvolvido e a gente fala que o Brasil não? N fatores, mas um deles a gente sabe que é a educação financeira,
né? Lá já nasce, né? A criança já nasce com essa educação financeira ali na veia. E aqui no Brasil isso não acontece. Então a gente enxerga que esse é um caminho. Poxa, estão-se dentro das escolas, isso não é tão trabalhado hoje. Se não existe nada direcionado, quando a gente fala, né, multiplicando negócios, também vem, além de trazer essa parte, né, de empreendedorismo, também a gente se sente no dever de trazer essa parte de educação financeira para as pessoas, de informações que, bom, a gente está aqui vinculado, por mais que o nosso projeto não tenha a ver com o nosso escritório, não tenha a ver com a S3. Diretamente, mas indiretamente sim. Tem indiretamente, diretamente a gente está vinculado, né? A gente tem o nosso nome por trás, tem a bandeira do Safra Invest. Então, pelo menos uma coisa a gente pode garantir. O que é falado aqui são coisas que a gente pode garantir, né? Ninguém vai falar aqui de pirâmide, ninguém vai falar de coisas ilegais, porque a gente acaba tendo, assim, esse respaldo de segurança, de solidez, né? Que a gente traz junto com a nossa bandeira. E assim, você falou que o brasileiro, ele não tem, né, essa educação financeira, mas a gente está à frente nos Estados Unidos na questão de iniciativa. Sim. O brasileiro, ele tem iniciativa, gente, que não falta, né? Não, todo mundo sabe que o brasileiro, ele não passa aperto, ele dá um jeito. Só que só esse dar um jeito, às vezes, não é o suficiente, né? Só pra gente começar a parte de encerramento aqui, vou trazer um dado para vocês. A gente teve, no final do ano passado, uma abertura de mais de 3.800.000 empresas. Só no ano passado. E a gente fechou 1.700.000 empresas. Então, praticamente metade aí do que a gente abriu, a gente fechou. Por quê? Muita gente tem a iniciativa de começar um negócio, tem a coragem, eu vou iniciar meu negócio. Só que muita gente não sabe como fazer isso, né? Então, metade disso fechou. Então, é um dado real aí que a gente teve teve um índice agora, o pessoal que relatou, o pessoal da Febraban. Eu vou até passar uma tarefinha de casa para vocês, para o próximo episódio. Entrem no site, chama índice.febraban.org.br. Lá eles fizeram um indicador de qual o meu nível de educação financeira, qual o meu nível de conhecimento sobre dinheiro básico dentro da minha casa. Faz lá um testezinho, vê qual o seu número, qual o seu índice e como você está em relação à média dos brasileiros. É um índice nacional, tá bom? Você provavelmente, se não trabalha muito com finanças, não entende muito, não vai estar num índice muito elevado. E é justamente por isso que a gente convida você para assistir os nossos próximos episódios, as nossas próximas conversas aqui. A gente vai trazer cada episódio um tema novo, super relevante para quem quer entender sobre finanças, sobre negócio, sobre empreendedorismo e quer dar o próximo passo aí na sua vida. Exato, não precisa ficar esperando, né, o próximo episódio do podcast. Acompanhe a gente também na página multiplicando.negócios, aliás, @multiplicando.negócios no Instagram. Lá a gente também vai estar falando, vai estar mostrando um pouquinho como é que funciona o nosso dia a dia e vai estar trazendo informações sempre de finanças e de empreendedorismo. E também direct, né? Poxa, eu tô com uma dúvida, essa é a forma que vai conseguir contactar a gente. Quer perguntar, quer mandar alguma sugestão, enfim, estamos 100% abertos. A gente quer realmente que esse projeto seja algo, acho que agradável, né, de ouvir e que traga com certeza um conhecimento e não que seja somente mais um. Então a gente quer poder agregar na vida de todo mundo, a gente quer poder fazer diferença, que lá na frente, poxa, olha, eu acompanho esse podcast, eu acompanho esse projeto, e isso fez diferença. Eu acho que quando a gente inicia com um projeto, né, que a gente quer, não é pensar em financeiro não é no bolso, não é pensar em, eu quero me aparecer, me mostrar. Não, a gente quer realmente fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu espero que você que está nos escutando seja uma dessas pessoas que a gente vai conseguir trazer algo de diferente e poder agregar em algum momento. Muito obrigada, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.